Bom dia, senhores torcedores do canal Sênior Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de começarmos a falar sobre o nosso querido e amado Fluminense, eu gostaria de falar o que eu tenho que falar todos os dias para vocês. Eu, eu faço esses vídeos como terapia, né? Porque por ter mal de Parkinson, câncer de próstata, e faço com a cara e a coragem que eu não sei mexer em quase nada de internet. Então, comecei a gostar, depois que comecei a fazer, por... e algumas pessoas estão se inscrevendo, mas eu sei que tem muito mais gente vendo o canal, e eu gostaria de pedir dois favores aos senhores. O primeiro é que vocês, por favor, se inscrevam no canal, deem um like e compartilhem o canal. Vocês fazendo isso, vocês vão expandir o canal para muito mais pessoas e o YouTube também vai ajudar a expandir para muita gente, muito mais gente aqui no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. O segundo favor que eu gostaria de pedir a vocês vocês sabem que da precariedade que eu estou nesse canal, então se vocês puderem fazer um Pix para colaborar com o canal, o meu Pix é do Banco PicPay e o Pix é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, Banco PicPay, o Pix é paulorcribeiro@hotmail.com. Agora vamos falar sobre o nosso Fluminense. Eu estava vendo ainda agora o Jornal da KTO, aí o, no Jornada falaram sobre que o Hércules, que estava treinando a semana inteira com o grupo, ele está com conjuntivite e iria ser examinado pelo médico e possivelmente não vai poder jogar amanhã contra o Botafogo. Então, ele não podendo jogar, vai ficar uma vaga aberta no meio de campo do Fluminense. Teve os treinamentos, né, semana inteira até hoje. Eu acredito que ele já estivesse no time titular, mas não podendo jogar, deve entrar o Bernal no lugar dele. Bernal ou então o Nonato, né? Mas eu acho que o time de hoje, o time para o jogo, é de hoje, né? Porque já passou de meia-noite, já é sábado. É o time que deve jogar. Eu acredito que o Renato deva ter escolhido. Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas e, e, e René. Meio de campo deve ser Bernal ou Nonato, né? Martinelli e Ganso. Apesar que eu acho que não deveria entrar o Ganso, porque o Ganso ainda não está com preparo físico legal e o time do Botafogo tem uma condição física muito boa. Então acho que deveria ser um jogador de meio de campo. Poderia colocar o Lima para jogar. Mas vamos aguardar para ver. Bernal, Martinelli, Ganso ou Martinelli, Nonato e Lima. Um desses no caso, Arias, Cano e Canóbio, né? O time deve ser mais ou menos isso, com as dúvidas que eu falei aí, que é do meio campo, né? Se é Martinelli, Nonato ou Bernal e Martinelli ou Bernal e Nonato. O resto do time é o que tem jogado normalmente. E a dúvida também que eu esqueci de falar é se é o Ganso ou se é o Lima no lugar dele.
Vamos aguardar mais tarde. O jogo é às 9 horas, né? Às 9 horas no, no Newton Santos, né? Mando de campo do Botafogo. Eu acredito que os treinamentos da semana deu pro Renato ou mudar o esquema tático dele, de repente poderia colocar um 4-4-2, ou então, se ele quiser permanecer com o esquema dele, pode permanecer, mas era bom ele mudar também, senão ele começa a ficar teimoso igual o Fernando Diniz. Só jogar daquele jeito, achar que aquilo sempre vai dar certo. Eu acho que deveria, amanhã, pelo Botafogo ter um meio de campo mais forte, deveria ser no 4-4-2, que aí o meio de campo ficaria mais povoado. E daria para jogar melhor com o Cano e o Arias lá na frente. Eu acredito, desculpe, que seria o melhor esquema para o Fluminense amanhã. O 4-3-3 eu acho que deixaria o Fluminense meio vulnerável. Outra coisa que eu acho que, ó, a gente, eu pelo menos fico sempre com o pé atrás quando vejo a escalação do Botafogo, se tiver o Marlon Freitas. Marlon Freitas, todos os jogos que ele jogou contra o Fluminense ultimamente, desde a época do Atlético Goianiense, ou o time dele ganha ou empata. É, ainda não vi o Marlon Freitas perder para o Fluminense. Ou ele ganha ou empata o jogo contra o Fluminense. Então tem que torcer para quebrar dois tabus, né? Um é do Fluminense está muito tempo sem perder sem ganhar do Botafogo, e o outro é de conseguir vencer o Marlon Freitas, que o Marlon Freitas tem uma cena contra o Fluminense. Impressionante, o Fluminense não consegue ganhar de jeito nenhum. Mas acredito que amanhã esse encanto vai quebrar e nós vamos conseguir ganhar do Botafogo amanhã não, hoje, mais tarde, né? O, não soube de nenhuma notícia sobre a SAF, que pelo menos estava escutando, não escutei falar nada, né? De reforço por causa do Mundial, também não soube nada desse negócio do. O, a Rede Globo fechou o contrato, né? Que todo mundo estava falando, mas não tinha ainda fechado. Fechou o contrato para transmitir os jogos do Mundial Interclube. Vai passar todos os jogos pela Rede Globo, ou Sport TV, ou Premier dos times do Rio, nesse Mundial. Né? Fluminense, Flamengo, Botafogo, Palmeiras. Eu vi isso hoje no Vitor Lessa e também no Central Fluminense. Vi nesses dois canais. Agora, o resto agora é torcer para mais tarde o Fluminense estar bem, fisicamente, psicologicamente, e dar sorte também na hora das conclusões, que o Fluminense tem chutado mais do que os adversários, mas não está conseguindo fazer o gol. Vamos ver se o Fluminense, no jogo de hoje, né, que é sábado, às 9 da noite, consegue ter mais felicidade na hora de concluir o gol e consegue vencer o, o Botafogo no dia de hoje para dar um pulo na tabela. Dependendo dos resultados, pode ser até o primeiro colocado. Mas o importante não é a colocação, é ir ganhando e somando pontos. E semana que vem tem um jogo pela Sul-Americana, a Copa do Brasil, pela Copa do Brasil contra a Aparecidense no Maracanã. Vamos aguardar aí o jogo de hoje para ter alguma novidade, saber qual o time que vai jogar contra a Aparecidense, como é que vai ser, tá? Vamos aguardar aí para ter mais notícias. Um abraço a todos, fiquem com Deus, durmam com Deus e até mais tarde para um belo jogo do Fluminense contra o Botafogo, se Deus quiser, e com uma vitória nossa.